Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Estou aqui na companhia de dois amigos maravilhosos, mas antes de apresentá-los, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados escuros que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada aqui numa mesa, atrás de uma mesa, e hoje eu uso uma blusa laranja. Ao meu lado, me acompanhando nessa aula de hoje, eu tenho o nosso querido intérprete Clisman. Seja muito bem-vindo, Clisman. Ele vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. E ao meu lado, no chat com vocês, eu tenho quem? A professora Camille Borbas. Olá, Camille. Olá, professora Viviane. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou a Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês sabem, estou aqui no chat dessa aula maravilhosa da melhor disciplina que existe, que é a língua portuguesa, não é não? Então, como vocês sabem, o chat aqui é a nossa ferramenta interacional, então vocês sabem que podem mandar perguntas, dúvidas, reclamações, fofoquinhas, biscoitos, certo? Então é isso, vocês sabem, estou aqui. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos e escuros cacheados. Pretos e escuros foi ótimo, né? Na altura dos ombros, olhos escuros, uso um óculos arredondado, estou também sentada com a farda azul. Tá certo? E aí, estou o quê? Ansiosa pela interação de vocês e pra gente começar essa aula maravilhosa. Simbora que a aula de hoje é sobre a biografia, Eita! um gênero textual que muita gente não tem muito contato, mas que é imprescindível para a gente conhecer um pouquinho da vida. Para quem é fofoqueiro, né? É um prato cheio, porque a gente fica sabendo tudo da vida de uma pessoa, a gente vai entender mais um pouquinho como esse gênero textual funciona. Bora lá? A biografia é um gênero textual que busca contar a história da vida de uma pessoa específica. A biografia é geralmente feita por um biógrafo, escritor responsável por reunir os fatos e organizar de forma coesa tudo que aconteceu na vida da pessoa. Porque imagina só, professora Camille, se eu fosse ser biógrafa da sua vida, você ia me contar a sua história, né? E aí eu ia precisar organizar essa história para quem ia ler a biografia, para que ela não ficasse desorganizada, ali caótica, né? Precisa ter uma ordem, que pode ser uma ordem cronológica, ou pode ser uma ordem inventada pelo próprio biógrafo, né? Isso, uma ordem da própria narrativa. A gente poderia, por exemplo, definir um tema. Podemos. E aí as memórias seriam organizadas a partir desse tema. A dúvida seria, será que eu contaria tudo mesmo da minha vida? Ai, não sei. Porque a gente tem que pensar que há diferenças de se fazer uma biografia de alguém que vive, Sim. que vai dar o testemunho e vai autorizar ou não, e também aquelas biografias feitas depois da morte, né? Que aí o biógrafo é realmente dono da história. Dono da história. E ele decide o que contar ali, né? Quando o biografado ainda está vivo, a pessoa pode, inclusive, ocultar algumas coisas, né? Por medo, por vergonha, por achar que não cabe, por privacidade, né? Porque, querendo ou não, a biografia tenta expor ali o máximo que der da sua vida, né? Quando é autorizada, ótimo, porque a pessoa que é biografada ali na história, ela vai saber se o que está dentro do livro ela concorda ou discorda, né? Mas quando a pessoa já morreu, quem é que vai desautorizar esse livro? Às vezes a família. Os familiares desautorizam ou autorizam a biografia, né? Casos e casos, tá certo? Vamos continuar. A biografia é contada em terceira pessoa. Ele ou ela, ele e ela, né, no caso, e tenta se manter imparcial diante dos fatos que fizeram parte da vida do biografado. O biógrafo, ele não está ali para fazer um juízo de valor sobre a vida do biografado. Ou seja, eu não estou aqui... Por exemplo, vamos imaginar que Camille viveu uma vida longa, próspera, bonita. Quando foi no final da vida, ela me contou tudo. Aí eu sou a tua biógrafa. Eu não estou aqui para fazer um juízo de valor sobre a vida de Camille. Eu não estou aqui para julgar o que ela fez, se foi certo, se foi errado, se os sentimentos foram adequados. Eu estou aqui para contar o que aconteceu. Então, isso é o que a gente chama de juízo de valor, né? Quando a gente julga o comportamento, as atitudes ou a vida de outra pessoa, tá certo? Até porque um biógrafo que já vá, por exemplo, enviesado, ele não vai conseguir ser justo com as memórias do biografado, né? Até porque
é impossível que a gente não tenha um pouquinho de ficção ali, né, professora Viviane? Nem que seja para ordenar as coisas, os fatos, porque a vida ela não acontece de maneira linear. Ela não acontece na ordem. A gente não percebe os acontecimentos na ordem. Eles primeiro acontecem, depois a gente lembra. E aí, quando a gente lembra, a gente vai até fazendo algumas Isso. conexões. Ah, aquele dia que eu disse que não ia fazer tal coisa. 3 meses depois, fiz tal coisa. Então, assim, isso pode ser colocado em uma biografia de um jeito interessante. A Camille, tal dia, disse que não ia fazer tal coisa. Mal sabia ela que pagaria sua língua. Então, veja, aqui a gente já tem um arrematezinho, você já tem esse trabalho do biógrafo de ligar os fatos, né? De ordenar em uma narrativa. Concordo. Além disso, a gente tem também o fato de que a memória ela não é totalmente confiável. Justamente. Né? Então, a gente pode ter, inclusive, uma narrativa que não diz exatamente tudo o que aconteceu. E aí é trabalho do biógrafo também, aquele que escreve o texto, ir atrás das fontes. Eu não posso ficar apenas com aquilo que me foi narrado. Eu preciso reunir provas, documentos ali, aparatos, inclusive entrevistas com testemunhas, amigos, familiares, pessoas que se envolveram na vida do biografado, para juntar o máximo de informação que eu puder sobre um fato, um acontecimento, alguma coisa que ocorreu na vida do biografado, para fazer a narrativa. Até para que você possa ter diversos pontos de vista do mesmo fato, além do ponto de vista do biografado, né? Que vai ser sempre enviesado pela vivência. Isso. E como ele julgou aquilo, né? A estrutura da biografia inicia com uma apresentação do biografado, seguida por relatos cronológicos de sua vida. Cronológicos ou não, isso depende do narrador, tá? Por fim, uma conclusão que traz o seu legado ou a sua condição de vida atual. Então, é um recorte que passa, em muitos momentos, desde o nascimento do biografado até o momento de sua morte, se assim tiver acontecido, né? Quando o biografado ainda é vivo, às vezes a biografia vem até o presente ou vai até uma data específica. Então, por exemplo, vamos imaginar que um artista famoso, um cantor famoso, decidiu fazer uma biografia. Ele está vivo. Então, a biografia pode ter sido do momento em que ele nasceu até o momento em que ele fica famoso. Isso. Né? É o artista, em comunhão com o biógrafo, que decide quais são os trechos que serão apresentados na biografia. E aí, uma pessoa que está viva vai precisar fazer mais de uma biografia, né? Com certeza. Até porque é impossível uma única biografia dar conta de todos os eventos. Então, a própria escolha do que narrar ali já é um recorte. É um recorte da vida, não é? Você pode pensar, né? Escolher os principais, mas é o que você considera o principal, que o biografado considera quando este pode participar, né? Não é necessariamente uma verdade universal de que esses momentos vão ser, de fato, os momentos mais relevantes. E parando para pensar um pouquinho, a biografia ela vai ser sempre injusta. Porque, ela não consegue dar conta de todos os momentos da vida do biografado e ela também não consegue dar conta de todas as pessoas que passaram na vida desse biografado. Então, em algum momento, haverá perdas na biografia, coisas que não foram contadas. E talvez isso seja um ponto interessante também, porque há sempre o que aprender sobre outra pessoa, né? E mais biografias a serem feitas. Se você pensar, pra gente é ótimo. Pra gente é ótimo. Eu passei um tempo muito viciada, professora Viviane, em ler biografias. Eu gosto. E aí eu passei um tempo muito viciada em Maria Antonieta. Então eu li acho que umas 2 biografias diferentes para ter o máximo de relatos e coisas, foi. E sério, gente, é um gênero interessante. Até para que, assim, vocês podem achar que não gostam de histórias, de fantasia, não sei o quê. Uma biografia é um gênero interessante, porque ele vai sendo... É quase uma fofoca. Veja, você vai saber da vida dos outros, né? E vai tendo ali aquelas narrativas e tem um suspensezinho, sempre tem um romance no meio. Sim. Sempre tem um drama, uma coisinha engraçada. No caso de Maria Antonieta, o final é bem trágico. Sim. Mas já há biografias mais felizes também, gente. E assim, a gente nunca pode subestimar o poder narrativo da pessoa que está fazendo a biografia. Então, como o Camille falou, tem sempre um pouquinho ali de ficção. E ficção é aquilo que é inventadinho ali, né? Aquilo que é costurado, de forma que a narrativa se torne interessante para quem está lendo. Então, não é simplesmente um aglomerado de dados. A Camille nasceu no dia 10 de setembro de
Tô inventando, professora Camila, eu sei sua data de nascimento, mas vamos lá. 10 de setembro de 2000. Olha. Queria. Ganhei uns 10 anos aí. Na cidade tal, com os pais tal. Não, a biografia é muito mais que isso. Ela vai trazer dados objetivos do biografado, mas ela também tem essa narração, o que aconteceu, uma contação de história, né? O que torna a leitura muito mais interessante e agradável. Diga. Inclusive, ela nem precisa começar desse jeito. Não. Nasceu em tal dia, pode começar com um relato de infância. Sim. Pode começar de qualquer jeito. Sim. Mas, claro que ao longo do texto, você vai mostrando os dados da biografia, né? Os dados Sim. da vida. Sim. Importante, né? Porque a gente quer descobrir coisa também. O biografado, normalmente, é alguém de relevância social. Ou seja, alguém que seja reconhecido em sua função para um número considerável de pessoas, ou que tenha uma importância cultural. Esse é um ponto, assim, bastante... Tem uma fotinho aí do Elvis Presley. Acho que é Elvis. Elvis. E ele tá aí dançando, foi um cantor, tá? Muitos de vocês não conheceram Elvis, nem eu, inclusive. Mas, inclusive, saiu uma cinebiografia dele. Foi, verdade. Olha aí, que eu ainda não pertinente. assisti. Então, assim, as pessoas que são biografadas, normalmente, elas têm um papel de relevância social na nossa comunidade, ou no nosso planeta, né? O que significa isso? Significa que são pessoas um pouquinho mais conhecidas do que a gente. Talvez, né? Famosas, pessoas que fazem parte do meio artístico. Então, um cantor, um ator, um político. Figuras históricas, como Maria Antonieta. Dom Pedro e Dom companhia. Pedro, Lampião e Maria Bonita, que eu também li uma biografia recentemente. Rita Lee, Sim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos esses cantores têm, né, biografias. quanto mais famoso, mais interessante é acompanhar a novela da vida alheia. É Entendeu? verdade. E a gente usa as redes sociais para isso, né? Mas antes das redes sociais, a gente usava a biografia. E continua usando, tá? As biografias são interessantíssimas. Bora lá. As biografias também são fontes importantes de informação. Elas podem nos dar margem para contextos sociais amplos que tenham permeado a vida do biografado. Em muitos momentos, esse não é o ponto principal da biografia, mas uma biografia bem feita, bem contextualizada, ela pode dar, sim, um parâmetro geral daquele período histórico em que a pessoa viveu, né? Vamos dar um exemplo disso? Ó, imagine que você é o biógrafo de um grande escritor, como George Orwell, maravilhoso, né? Escreveu A Revolução dos Bichos, escreveu 1984. Será imprescindível saber o pano de fundo da Guerra Civil Espanhola. Por exemplo, devido à participação do autor no conflito. Então, a biografia pode ajudar a criar um parâmetro desses contextos. Saber que George Orwell participou da Guerra Civil Espanhola não é imprescindível para quem está lendo. Quem está lendo vai descobrir isso quando estiver lendo a biografia. Exatamente. Mas para o biógrafo, que é aquela pessoa que está produzindo, ele impreterivelmente vai ter que ter acesso a esse conflito, porque senão a biografia não é fidedigna ao período histórico em que George Orwell viveu. Até porque a participação em uma guerra é uma coisa que deixa marcas no indivíduo, não é indolor, né? Então, pode ser que essa participação na guerra tenha permeado, inclusive, a produção artística do autor. Então, nenhum biógrafo tem como fugir disso. Talvez tenha influenciado num pessimismo, num olhar pessimista, e é inegável que nós, como seres sociais que vivemos em tempos históricos, é impossível que o tempo histórico não nos influencie. É, verdade. E aí a biografia acaba precisando dar conta também um pouco disso. Às vezes é até necessário se fazer um contexto histórico à parte mesmo. Sim. Antes. Sim. E aí você tem essas inserções, né, do autor ao longo do texto. E muitos, no caso de um escritor, às vezes pode ter um diário do período histórico da guerra. Então você tem ali o que ele pensou, como é que ele viveu, como é que ele experienciou o período da guerra. Porque a guerra deixa traumas, né? E esses traumas podem ser pensados até coletivamente. Então, eu estou trabalhando aqui o trauma que George Orwell viveu e como ele sentiu, mas eu posso ter uma ampla ideia de como as pessoas que se envolveram na guerra sentiram. Então, eu posso, do ponto de vista de pensar no coletivo também. Forte, né? Além do pano de fundo, outro elemento importante para o relatar biográfico, é a voz narrativa.
Quando é o próprio biografado quem conta a história, temos a autobiografia. Eu mesmo falando de mim e Exatamente. ninguém me segura, né não? Autobiografia é quando você fala de si mesmo. Então, se você acha que o seu biógrafo não vai fazer jus à sua história, né? Respeite a minha história. Então, você pode escrever a sua própria autobiografia, tá? A autobiografia é um recurso em que a narração é feita em primeira pessoa. Sendo assim, podemos saber, além da sequência dos fatos, as emoções sentidas. Lembrando que a narração em primeira pessoa torna tudo parcial, ou seja, influenciável pela narração. É o seguinte, quando outra pessoa está contando a minha vida, especialmente se eu não sou uma pessoa mais viva, ela não vai saber o que eu senti. Então, ela pode contar, a professora Viviane lutou na Guerra do Paraguai. Fui longe agora. Mas, se eu estiver morta, eu não tenho como dizer quais foram as emoções que eu senti naquele momento. Verdade. Se eu faço uma autobiografia, além de contar o fato, eu posso dizer, nossa, eu estava ansiosa, eu estava triste, eu estava cansada, eu estava feliz. Não tem como. Mas todas essas emoções que são do subjetivismo humano, elas podem ser melhor contadas por si próprio, embora sempre haja falhas, tá? A gente não consegue dar conta de todas as nossas emoções, normalmente. Mas a gente investiga, pode sempre investigar. E a gente também tem a mini-biografia, que é um gênero um pouco diferente, mas pertencente à mesma linha de raciocínio, tá? A mini-biografia é um texto que visa abarcar um recorte de tempo da vida do biografado, ou focalizar em uma área da vida, como carreira profissional, acadêmica, relação familiar, etc. Então, a mini-biografia, como o nome mesmo suscita, né, é mini, é pequena. Isso quer dizer que ela não vai dar conta da vida toda de uma pessoa, mas de uma área específica. Se eu só tive uma vida interessante no trabalho, então eu posso escolher só falar do meu trabalho. Isso dá uma certa privacidade ao biografado, né? Porque ele pode, por exemplo, deixar a vida pessoal completamente de fora da biografia. E aí as pessoas não vão saber o que aconteceu com ele na esfera do privado, apenas no trabalho, apenas no ambiente social. Isso é muito bom e muito reconfortante, eu acho. E a gente também tem a mini biografia digital. Este tipo de biografia seria uma breve sinopse de si, aquilo que se permite que o outro saiba ao entrar no nosso perfil. Os parâmetros são bem distintos quando comparados às produções em livros, claro, né? Assim como a escrita, forma de articular as ideias, é possível, por exemplo, usar abreviaturas, emojis, siglas, etc. Quando a gente está escrevendo uma biografia em formato de livro, em formato de romance, a gente não costuma usar abreviaturas, emojis. Imagina se a gente escrevesse com emojis. Né? Complicado. Mas quando a gente está criando uma rede social, professora Camila, a primeira coisa que a gente faz é escolher uma foto bonita. E escrever a nossa bio, que é uma abreviatura para biografia. E aí você decide o que colocar na sua biografia. Então, tem gente que coloca a profissão. No caso de vocês, seriam estudantes. No caso, vocês podem dizer o signo de vocês. Vocês podem dizer alguns interesses, hobbies, onde nasceram, né, o que gostam de fazer, quem é o pai, quem é a mãe. Vocês podem escrever o que vocês quiserem. O que vocês acham que seria uma informação relevante para que pessoas desconhecidas ou amigos saibam de vocês. Isso. E todas essas informações que vocês contam na bio estará constando no perfil de vocês, que é uma revelação sobre quem vocês são. Tá certo? Então, é um conjunto de informações ali entre o que você decide mostrar, as suas fotos, a sua rede de amigos, né? Tudo isso revela quais são as suas conexões. Revela um pouco de você, né? Não há segredos. Não há segredos no perfil. Uma das principais diferenças é que, enquanto a biografia é feita quando o biografado é mais velho, a biografia das redes sociais é criada no momento em que abrimos a conta. E eu acho que essa é uma mudança interessante de se pensar, né? É uma marca muito distinta entre esses dois gêneros. Além do que, a mini biografia ela é sempre editável. A gente sempre pode mudar. Sim. Enquanto que uma biografia lançada,
ela só pode ser, sei lá, erratada, talvez, com uma nova biografia ou alguma coisa assim. Enquanto que a mini bio, além da gente fazer, né, a gente mesmo fazer no momento em que se abre a conta, a gente acaba mudando diversas vezes, inclusive ao longo da vida, né, porque a gente muda. Exatamente. Eu posso mudar de profissão, eu posso mudar de casa. Então, eu vou lá na minha biografia digital e coloco, eita, não moro mais em Recife, não, eu moro em João Pessoa. Aí eu vou lá e altero, né? Tá sempre em constante mudança. E se você tem 15 anos, 14 anos, 13 anos e já tem uma rede social, você já tem uma bio, né? Você não é uma pessoa assim que viveu longos períodos, mas você já tem uma mini biografia digital. Inclusive, ela provavelmente mudará muitas vezes, até você chegar aos 30, por exemplo. Pode mudar até hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo, se vocês quiserem. Uma outra coisa é. Tu coloca grande para eu ler? Tá. Obrigada. Uma outra coisa distinta é o nome dos usuários. Enquanto a biografia utiliza o nome de batismo, a biografia digital pode ater-se apenas ao nome social ou alcunhas, apelidos, né? Ou até mesmo um nome fictício. Nome completo, por exemplo, do nosso biografado fictício aqui, que eu inventei, essa pessoa não existe. José da Silva Cavalcante. Deve ter um José da Silva Cavalcante em algum lugar, mas o nosso é inventado, tá? E ele, na rede social, o usuário é Zé da Venda. Tá vendo? Não é o nome dele de batismo, não é o nome que os pais escolheram, os responsáveis, né? Alguém que é responsável pelo José escolheu para ele, mas ele é reconhecível por esse nickname. É o nome pelo qual ele é conhecido naquela rede social, né? E é o nome pelo qual ele é referenciado, né? Porque a gente é referenciado, marcado em várias publicações, em vários stories. Então, é por esse nome social que ele é reconhecível e encontrado na rede social, como o Zé da Venda. Zé já é o apelido de José, né? E ele adicionou o trabalho dele, que ele trabalha numa venda. Então, veja só como essa biografia digital ela é muito ampla, né? E a biografia por fotos? Olha, essa aí eu nunca tinha ouvido falar. Vamos descobrir. Já pensaram que as fotos que a gente posta em álbuns podem nos ajudar a criar uma biografia das nossas vidas? Registros factíveis e cronologicamente organizados que contam várias histórias. Então, toda vez que eu estiver postando uma foto, eu estou contando uma história. É verdade. Aí, vamos lá. Eu tenho 3 álbuns aqui na minha rede social. Um de viagens, um de família e um de amigos. Vamos entrar no álbum de viagens para ver o que tem lá? Vamos. Ó, no meu álbum de viagens eu tenho, em 2012, uma viagem para Recife, que foi realmente só um passeio, né? Porque a gente mora em Recife. Em 2013, um passeio para o Rio. Em 2014, para Manaus. Mas olha, uma mulher que viaja muito. Viajando bastante, é uma mulher viajada. Então, enquanto estão sendo postadas, as fotos podem se confundir com diários, porque é um registro diário daquilo que está sendo feito. Esses registros do que foi feito podem servir de fonte para a feitura de uma possível biografia. Do mesmo jeito que os diários pessoais que são escritos, né, no privado ali, que era para ficar privado e às vezes não ficam, são usados como fonte para as biografias, as nossas redes sociais no futuro também podem ser fontes muito interessantes de informação. Então, eu posso até não saber o que aconteceu nessa viagem para Manaus, mas eu sei que a pessoa foi para Manaus. Então, eu consigo, pelo menos, citar esse movimento já na minha biografia. Independente da pessoa me contar o que aconteceu lá ou não. E aí eu posso, inclusive, ir atrás de outros registros. Lembra que quando a gente posta uma fotinho, a gente marca outra pessoa? Eu tirei uma foto com a professora Camille. Marquei você no meu story. Isso fica gravado para sempre. Verdade. Inclusive para pesquisa posterior. Então, ao fazer uma biografia sobre a professora Camille, eu vou xeretar todos os perfis dos amigos dela para saber como é que foi essa viagem. Aquele momento em que você pensa todas as fotos que você foi marcado, que nunca são as melhores fotos. São aquelas fotos que você quer enterrar. Você não quer que ninguém veja. Mas são fontes de informações importantes. Então, eu como biógrafa... A capa da biografia ser uma dessas fotos.
Professora Camille. Não conta, não. Professora Camille, acabou nossa aula. Mas já? Já. Ah, que pena, gente. Se despeça dos meninos. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Senti falta de vocês no chat. E experimentem esse gênero textual. É realmente interessante saber um pouco da vida dos outros. Através da biografia. E descobrir coisa da nossa também, né? E aprender Através coisas, né? Aprender muitas coisas. Olha, vamos embora. Lembrando que tem biografias lá na árvore do livro para vocês consultarem, lerem, se divertirem. Um cheiro e até a próxima.